Estamos chegando com mais um programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, ao vivo no canal 9 da NET e também pela internet no nosso portal 7 News, que é o www.7news.com.br. Cumprimento você também que nos ouve e nos assiste pelo YouTube. Nossos conteúdos sempre ficam disponíveis no YouTube após a nossa primeira veiculação na TV Sete Lagoas. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas, e também da 5bits, a empresa que cuida de todo o sistema de internet aqui do nosso grupo 7 News. Lembrando que a gente continua evoluindo, em breve mais novidades. Você já pode acessar também a TV Sete Lagoas pelo nosso portal 7 News, pode também curtir aí o som, e as informações da Rádio 7 News, e em breve estaremos disponibilizando para você também o novo aplicativo da TV Sete Lagoas. Nós continuamos aqui no Santiago Entrevista com as entrevistas especiais dedicadas às eleições de 2018. Estamos discutindo aqui e é um tema muito relevante para o momento e aproveitando para convidar aqui os pré-candidatos às próximas eleições. Lógico, sempre respeitando todas as regras, que regem aí as eleições de 2018, estamos ouvindo a todos aqueles que a gente tem condição de sincronizar a nossa agenda com o deles. Se algum ainda não foi entrevistado, é porque não deu certo ainda, mas existe ainda aí um número enorme de candidatos que podem estar presentes conosco aqui no Santiago Entrevista. Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial para Sete Lagoas e toda a região da Amave, é o atual deputado estadual Douglas Mello, nosso amigo, companheiro nosso de profissão, radialista, e está aí também desempenhando um grande trabalho como deputado estadual para Sete Lagoas e toda a nossa região. Vamos falar um pouco do trabalho dele, lembrando que ele também, como de direito, ele é pré-candidato à reeleição como deputado estadual e está já afastado aí do seu ofício, como radialista na Rádio Muzirama, atendendo aí às normas, da Justiça Eleitoral. Mas aqui a gente estará fazendo uma entrevista que é um direito que ele tem de estar participando como deputado. Prazer estar recebendo você, Douglas. Que bom que você veio também participar desse debate, tão interessante que é as eleições de 2018 e também falar do seu trabalho. Prazer é todo meu, Santiago. Um abraço para todos os seus telespectadores, sua audiência que a cada dia cresce mais. Para a gente é um prazer estar aqui de volta à TV Sete Lagoas, emissora que eu respeito tanto, e eu volto no tempo e me lembro quando eu estive aqui há 6 anos, quando eu estava me candidatando a vereador em Sete Lagoas e você nos entrevistou e graças a Deus conseguimos nos tornar deputado estadual e estamos nessa batalha mais uma vez, nessa luta e nesse caminho de deputado estadual que nos orgulha muito. Eu cheguei até a sugerir, numa das entrevistas que nós fizemos, já tem uns 4 anos, que você tinha uma característica, quem sabe um dia ser presidente do Brasil. Você lembra? Olha, Santiago, é um sonho, E muita gente me pergunta se, por esse momento que nós estamos passando, se eu acho que é vergonhoso ser político, se é um momento para a gente temer o fato de ter um cargo eletivo, e eu costumo dizer que não, pelo contrário. Eu acho que quem está nesse momento tem a oportunidade de mostrar que é diferente daqueles que não funcionam. E graças a Deus, no nosso mandato de deputado estadual, nós estamos conseguindo prestar serviço, trazer para Sete Lagoas e região recursos como não havia acontecido antes com um deputado estadual. Então, quem sabe um dia a gente possa, sim, sonhar com uma cadeira ainda mais alta, um posto ainda mais alto, sempre com o intuito de ajudar a nossa região e não fugir dos princípios que regem a política, que muitas das vezes não são respeitados, que é fazer realmente a política ser de diálogo, mas transformar essa política em prestação de serviço. Douglas, é pertinente a gente falar sobre esse tema, até porque eu comentei com você que eu achei estranho você não vir como pré-candidato a deputado federal. Afinal de contas, você veio como vereador, foi bem votado, veio como deputado, foi bem votado, e agora essa lacuna do deputado federal na nossa região, você poderia ocupá-la perfeitamente. E você fez a escolha de não vir como pré-candidato a deputado federal, e sim na sua reeleição.
Por que você tomou essa decisão? Olha, Santiago, diversos fatores foram levados em consideração. Primeiro é que é importante você consolidar um trabalho, você ter uma reeleição e principalmente uma reeleição com uma boa votação. Isso fortalece mais o político dentro da Assembleia Legislativa, e a Assembleia de Minas Gerais, ela não se trata de uma casa qualquer. É a casa do Legislativo, que talvez esteja em segundo lugar, né? A de São Paulo esteja em primeiro, até pelo tamanho de São Paulo, mas nós estamos legislando em um estado que tem 22 milhões de habitantes, que é Minas Gerais. Então, se eu consigo uma boa reeleição aqui em Minas, isso nos dá uma força política muito grande. E o Douglas Mello, ele deixa de ser aquela aposta que foi há 4 anos e se torna um deputado reeleito, e hoje o nosso trabalho nos dá, né, uma credibilidade muito grande dentro da Assembleia, mas ter essa reeleição dá a certeza principalmente ao governo de Minas que aqui existe um representante que sabe do seu papel, da sua responsabilidade e que está defendendo a região. Claro que em primeiro lugar nós temos que defender o povo de Minas. Eu sou um dos 77 deputados, mas eu vejo que se nós conseguimos uma reeleição com uma grande votação, e assim nós estamos acreditando numa votação histórica novamente, primeiro acreditando em Deus, mas também, né, no reconhecimento do povo, se isso acontece para Sete Lagoas e região, isso se transforma em algo muito importante, porque na Assembleia nós brincamos lá, os deputados, a gente sempre conversa, que a força política é muito importante, e se nós passarmos a ter um segundo mandato reeleito por Sete Lagoas e pela região, todo mundo vai nos olhar e falar, realmente o Douglas sabe o que ele quer para a sua vida profissional. Quando eu fui candidato, por exemplo, a deputado na outra eleição, a pergunta era até diferente. As pessoas me perguntavam, Douglas, não é muito cedo para você ser candidato a deputado, sendo que você entrou para vereador não tem nem 2 anos? Então agora eu estou consolidando o trabalho. A nossa expectativa é conseguir uma grande reeleição, consolidar um trabalho e ter mais força política, não para nos beneficiar, mas sim para ajudar mais a nossa região. Você, logicamente, tem pessoas que você conheceu ao longo da história que você deve tipo assim, pelo menos te espelhar de alguma forma, né? Quais são os políticos, né, que você leva em consideração o trabalho que eles fizeram no passado? Em primeiro lugar, Ulisses Guimarães. Eu tenho uma identidade com Ulisses Guimarães e muita gente até me pergunta, Douglas, como é que você tem identidade com Ulisses Guimarães? Eu tenho apenas 34 anos, né? Eu era tão novo quando o Ulisses ele estava como político, mas é porque a minha mãe contava essa história que eu sempre gostei muito da imagem do Ulisses. Eu brincava quando passava um helicóptero aqui em Sete Lagoas, dizia que, Ulisses Guimarães, me leva para trabalhar com você. Então eu tinha uma identidade com ele, não sei o porquê, mas sempre gostei dessa figura do Ulisses quando criança. Depois de adulto, fui me aprofundar e conhecer de perto o trabalho dele e me identifico muito, né, com as lutas do Ulisses Guimarães. Ele sempre teve coragem, né, sempre teve disposto a desbravar, a lutar por melhorias para a população brasileira. Acho que Ulisses é esse primeiro espelho, né, esse primeiro modelo de político que eu quis seguir. E em segundo lugar, mas não menos importante, o JK, que para mim foi o maior estadista que nós já tivemos nesse Brasil e o maior visionário. Né? Se a gente olhar o trabalho do JK, né, o que ele conseguiu fazer, não só a nível de Brasília, mas a nível de Brasil, ele foi, sem dúvidas, né, juntamente com Ulisses Guimarães, esse grande líder que eu conheci. E acho que nos dias de hoje, Santiago, as pessoas, não é que elas estão... O problema do Brasil não é só a descrença com a política, é a falta de liderança a nível nacional. Como falta nos dias de hoje um JK, um Ulisses Guimarães, para assumir esse papel que o Brasil precisa e a gente trilhar novamente, né, caminhos de sucesso, de emprego, de uma saúde melhor, de segurança pública. Acho que esses dois, né, eles ficam aí bem espelhados daquilo que eu acredito de bom na política. E gosto muito do político, né, falando de uma forma mais institucional, eu gosto muito do político que é estadista, aquele que não se preocupa com o partido A, com o partido B, que valoriza o seu partido, claro sim, mas coloca acima de tudo aquilo que a população precisa, né? A prestação de serviço é você se aliar a pessoas que realmente possam contribuir sem se preocupar se o outro vai crescer mais que você. Eu costumo dizer que aqui em Sete Lagoas nós temos esse problema ao longo dos anos, é a preocupação de um crescer mais do que o outro e não deixar a cidade ganhar um benefício por isso. Então,
Então, para mim, eu gosto do político mais estadista, daquele que realmente ele quer uma mudança, mas ele não se importa se outro fizer a mudança junto com ele. Acho que essa questão egocêntrica de querer só para si os holofotes, isso é muito perigoso. Eu gosto do político que gosta de distribuir as responsabilidades, mas as realizações também. Em Sete Lagoas, algum político que chama atenção? Olha, Sete Lagoas, eu respeito muito todo mundo que já passou, né, pela prefeitura, apesar de que eu entrei há pouco, são menos de 6 anos que eu estou como político aqui na cidade, mas nós tivemos grandes políticos aqui. Né? O Sérgio Emílio foi, sem dúvidas, um grande político que nós tivemos aqui. Tivemos o Marcelo Sessé, que não dá para ninguém negar o quanto o Sessé teve visão, quando trouxe a Iveco para cá, construiu avenidas importantes que estão aí até hoje, trazendo, sem dúvidas, o desenvolvimento para nossas Sete Lagoas e alguns outros que eu ouço falar ao longo do tempo. Então, para mim, Sete Lagoas tem um papel muito importante, sim, nesse cenário político estadual. Tem, por exemplo, né, eu costumo falar que o prefeito Leônio Maciel também, ele tem uma qualidade que é muito importante de agregar. É muito difícil o político fazer isso, principalmente nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Então, aqui tem muita gente que eu admiro, sim, e acho que nós temos aí uma nova geração, principalmente na Câmara, com bons novos políticos e que eles serão também, né, no futuro, terão cargos maiores e ajudarão mais a cidade. Douglas, você disse no encontro do MDB que a sua mudança de partido para o MDB, né, ela representava algo muito importante, porque você só conseguiria as conquistas que você teve no partido maior, né? Qual que era, assim, na sua cabeça, a transição disso, como é que era? Deixar um partido que você foi eleito, deixar seus companheiros e trocar para um partido tão grande. Como é que foi isso na sua vida particular e na vida política? Olha, não tive dificuldade alguma, Santiago. Eu, logo que fui eleito, né, e até antes mesmo de ser eleito, eu sempre disse que o partidarismo é importante. Você valorizar o partido que você está, né, a sua ideologia, características do partido. Mas o meu compromisso primeiro e sempre será com aquilo que é importante de você oferecer de benefício para a população. E quando surgiu essa oportunidade de eu ir para o MDB, apesar de toda a importância do outro partido em que eu estava, eu não pensei 2 vezes. Eu teria muita dificuldade se eu continuasse em um partido menor, porque eu sabia, e naquela época, Santiago, eu quero te falar isso com toda certeza, eu já sabia naquela época que eu era candidato à reeleição para deputado estadual, que eu viria novamente como pré-candidato a estadual. Então, eu imaginava que se eu tivesse num partido menor, poucos candidatos iam querer concorrer naquele partido comigo. Ou seja, para chegar a eleger um candidato, só um deputado não adianta, você precisa formar uma legenda. Então, um partido menor nesse momento para mim seria muito complicado, porque eu estou numa cidade grande. Sete Lagoas tem aí hoje cerca de 170 mil eleitores, e o medo desses candidatos, né, que ainda não têm cargo, de concorrerem comigo, esse medo afastaria esses candidatos e a formação de uma legenda seria muito complicada. Quando surgiu o MDB, para mim foi algo muito importante, porque de uma vez só eu ganhei 2 qualidades. Primeiro, a qualidade de poder disputar a eleição em um partido onde que a legenda já é pronta, porque são vários deputados eleitos. Nós temos candidatos do MDB em todo o estado de Minas Gerais, então a legenda já é pronta. Na última eleição, só para você ter uma ideia, o MDB fez 1.200.000 de votos para deputado estadual. Sozinho ele fez 1.200.000. Se eu tivesse num partido menor, eu teria essa dificuldade de conseguir legenda. E a outra qualidade que nós ganhamos indo para o MDB é a força partidária. Eu falei aqui de Ulisses Guimarães, que é um político que vem do MDB, que é nascido, né, no MDB. Ou seja, quando você me pergunta essa questão dos recursos que nós conseguimos, como foi, né, essa transição, quando eu saí do partido em que eu estava para o MDB, eu queria primeiro ter uma tranquilidade maior para que quando eu viesse para a reeleição, de não ter que ficar me preocupando em montar legenda. E a outra questão é de me fortalecer mais politicamente, sempre lembrando, se eu estou mais forte politicamente, a minha cidade recebe mais recursos, a minha região recebe mais recursos. Então, a minha saída foi por isso, né? E estou muito feliz no MDB. Eu acredito nesse novo MDB que nós estamos querendo construir,
Muita gente me pergunta, Douglas, quem é o político que você se identifica do MDB? Eu falo que o MDB é o MDB de Ulisses Guimarães. Como todo grande partido, existem os problemas, mas existem também aqueles que fizeram muito, e que deixaram a sua história. E o Ulisses Guimarães, para mim, esse fez muita história no MDB e eu carrego com muito orgulho o fato de estar no partido devido também a essa confiança que eu tenho na história dele. Eu posso acreditar aqui que, devido a isso, você teve uma aproximação maior até do governador Fernando Pimentel. Você acha que o MDB te deu força nesse sentido? Porque a gente vê você com ele como se fossem grandes amigos. É porque você melhora o diálogo. Mesmo se não fosse o governador Fernando Pimentel, fosse outro governador, ele teria que conversar com o MDB. Você conhece muito bem o parlamento, Tem algumas votações que acontecem na casa que você depende de um número mínimo de deputados. Então, dependendo da votação que vai acontecer, mesmo o deputado sendo da oposição, ele tem que estar em plenário para acontecer. E o MDB tem 13 deputados estaduais. Além dele ter um ótimo relacionamento com o governo de Minas, é um partido que tem uma bancada formada dentro da Assembleia. Então, a força política é muito maior. Isso, sem dúvidas, nos ajudou muito, nos deu muito mais tranquilidade. E quando eu falo dessa tranquilidade, Santiago, imagine nesse momento agora se eu estivesse tendo que me preocupar com a pré-campanha que nós estamos, mas acima de tudo, com quantos votos que eu necessitaria, no mínimo, para que aquele partido nos elegesse. O MDB, na última eleição, elegeu o último deputado com 43 mil votos, que é uma votação baixa se tratando no cenário que nós temos hoje. O partido em que eu estava na última eleição, a votação mínima, se eu não me engano, era 49 mil votos. E naquela ocasião, só em Sete Lagoas, nós tivemos quase 40 mil votos. A tranquilidade de estar num partido como o MDB é muito grande e a força que ele tem a nível nacional e a nível estadual, isso nos dá uma credibilidade e uma força política muito maior para trazer recursos para cá, para a nossa região, que é o mais importante. Agora, eu queria aproveitar o momento para você explicar para o cidadão, para o nosso telespectador, sobre a questão das votações, Porque uma pessoa como você vira teto de vidro também, Então, tem votações que vocês votam em bancada, parece, Vocês fecham e tem que votar. Muitas pessoas criticaram você porque você votou algumas coisas de aumento de impostos e tal, aquela coisa, e acaba que isso gera um desgaste. Como é que você vê isso? Como é que você explica você ter que votar algumas coisas com o bloco que você está presente e que, logicamente, você como deputado, você não pode votar contra. Como é que funciona isso? O partido nunca nos exigiu nenhuma votação, viu, Santiago? O MDB... Mas não é Não, nunca teve nenhuma imposição desse tipo. O que acontece é o seguinte, Sete Lagoas tem muitos boatos, e quem solta normalmente essas mentiras que rodam na rede social são políticos que já tiveram, inclusive, a oportunidade de estar no cargo em que nós ocupamos e que não fizeram nada por Sete Lagoas. Quando se fala de aumento de impostos, a única votação que eu participei que aumentou impostos foi a votação do ICMS. E muita gente me pergunta, Douglas, vocês aumentaram o combustível em R$1, vocês aumentaram o ICMS de 17% para 27%? Isso é mentira, Santiago, nunca aconteceu isso. A votação na Assembleia do ano passado, que nós participamos dela, e primeiro, vou explicar o motivo, primeiro, por que nós votamos. Todos os anos, o Estado de Minas, isso independente do governador, ele vem reajustando o valor de combustível. Isso acontece ao longo de todos os anos. Dessa vez, e aí está comprovado para a população, o Estado está quebrado, não tem dinheiro para nada, a crise mineral afetou de cheio o nosso Estado de Minas Gerais, não se tem dinheiro para pagar o funcionalismo em dia, e nós, naquela ocasião, fomos chamados pelo governo de Minas e foi mostrada a situação para nós. O que o governador nos disse? Nós estamos com dificuldade, a partir de janeiro, de pagar a polícia militar, pagar professor, pagar o pessoal da área da saúde, e achamos que Minas pode se tornar, inclusive, o Rio de Janeiro, que foi aquele caos com a falta de pagamento. E aí nós perguntamos, qual é a proposta então? A proposta que foi feita para o parlamento era de aumentar em 2% o ICMS em Minas Gerais. O que isso refletiu, Santiago? Só para você ter uma ideia, em 3 anos e 6 meses de mandato, nós aumentamos o valor do combustível 2 centavos no litro anualmente.
foi 2 centavos no litro anualmente da gasolina e 1 centavo do etanol. E aí uma mentira que soltaram na rede social, falaram, o Douglas Mello é contra os caminhoneiros, né, dizendo que nós tínhamos votado aumento do diesel. Em momento algum nós votamos aumento do diesel. Pelo contrário, na votação em que nós fizemos no ano passado, a gente reduziu a alíquota do diesel, que será praticamente zerada no ano que vem. Então foi muita mentira que foi colocada e juntou aquela crise dos caminhoneiros e pessoas da oposição de Sete Lagoas mentindo, inclusive nós até processamos, né, levamos ao conhecimento da justiça por ser fake news. Não teve nenhum aumento exorbitante, como foi dito, foi 2 centavos anualmente que nós aumentamos no litro da gasolina e aumentamos 1 centavo no etanol. O governo federal é que aumentou o combustível de forma exorbitante. Se você olhar só nesse mês agora, se eu não me engano, o governo federal já aumentou o combustível 3, 4 vezes. É a Petrobras que trabalha agora com uma forma de aumento, né, que à medida que o barril de petróleo ele se valoriza, aumenta o valor da gasolina também. Então é muito importante, né, um programa como o seu, até para a gente falar, né, para a gente falar realmente tem, inclusive, o que aconteceu. Aquela questão, por exemplo, também da MG 424, que você foi a favor, né, de que ela, né, já se iniciasse o processo. E veio várias críticas em cima de você, dizendo que você estava querendo era colocar pedágio. Então, quer dizer, parece que a proposta em si ela é invertida. É porque, Santiago, esses políticos em Sete Lagoas é que nós temos que tirar. Eles não representam nada para Sete Lagoas politicamente, representam um retrocesso. Quem passa pela MG 424, vai de Sete Lagoas a Belo Horizonte pela Estrada Velha, nós estamos tendo praticamente 2 acidentes por semana na MG 424 e, infelizmente, muitos deles acidentes fatais. A proposta do governo do estado é entregar aquela estrada para uma empresa. Diferente do que aconteceu na 040, essa empresa vai investir R$1 bilhão, vai duplicar a estrada, vai fazer 2 anéis tirando o trânsito de Prudente de Moraes e Matozinhos. E aí alguns políticos aqui de Sete Lagoas, eles foram contrários, não porque eles são contrários à estrada, mas porque eles são contrários ao Douglas Mello. E o problema maior é que eles estão prejudicando uma região, toda uma cidade principalmente. Sete Lagoas receberia agora várias empresas com essa duplicação, porque eles acham que isso vai nos fortalecer politicamente. Mas acreditamos, Santiago, que a duplicação ainda vai acontecer. Lembrando que o povo de Sete Lagoas, em sua maioria, e principalmente os motoristas que passam por ali, eles sabem dessa necessidade. Se alguém tiver alguma fórmula para me provar que consegue se duplicar aquela estrada sem ser com concessão pública, eu estou aberto a pegar a solução e passar para o governo de Minas. Só que nós temos que lembrar que já tem 20 anos que vários governadores falam que vão duplicar e nunca tiveram dinheiro. Douglas, a gente viu essa semana que passou sobre um problema no próprio partido do PMDB de mudança, né? Exigindo principalmente a saída, né, de um integrante. Como é que você vê? Como é que está o partido hoje e como é que vocês vão caminhar para as próximas eleições? Você foi anfitrião aqui, né, do Adalto Clever. E a sua posição também perante ao partido? É porque o partido é muito grande, né, Santiago? Eu entendo que existem 2 PMDBs. Porque talvez exista até mais. Quando você pega um time de futebol, por mais que todo mundo esteja buscando o título do Campeonato Brasileiro, ainda assim ali dentro cada um tem uma ideia. Tem um jogador que acha que você vai ter que jogar numa linha de 4 volantes, tem um que vai achar que você vai ter que jogar com 2 meias e 2 volantes. Então isso é normal do parlamento, é normal dos partidos, todo lugar onde que tem muita gente opinando, a divergência ela é normal e isso faz até bem, e dentro do MDB não é diferente. O partido tem muitas lideranças e para mim isso é até uma grande qualidade do MDB, porque não existe uma só pessoa mandando no partido. Lá todo mundo tem o seu direito de opinar, o MDB trabalha muito bem essa questão democrática. Então qual é a minha opinião em relação ao partido hoje? Quando você me pergunta, a opinião é que a gente tem que estar unido, independente do caminho que a gente vá seguir. Que o partido escolha o melhor para a sua bancada, escolha sem dúvidas aquilo que for melhor para que nós estejamos mais fortes também, como eu já disse lá no início da nossa entrevista. Eu quero estar mais forte sim, porque eu acredito, Santiago, que nós vamos ter uma grande reeleição. Tenho muita fé em Deus e fé principalmente no reconhecimento do povo em tudo que nós fizemos. Foram mais de 31 milhões de recursos entregues para a nossa região.
Só para você ter uma ideia, só de viaturas da polícia nós entregamos 47 viaturas da Polícia Militar. Ambulâncias, nós entregamos quase 40 ambulâncias. Ônibus escolares, 30 ônibus até neste momento. Então, e além disso, recursos para todas as cidades da região e para Sete Lagoas principalmente. Então eu acredito nessa grande reeleição. Se Deus quiser, ela vai acontecer. Mas é importante que nós tenhamos uma grande bancada do MDB. Porque o MDB estando mais forte, eu estarei mais forte também e, consequentemente, nós vamos atrair mais recursos aqui para a nossa região. Você acredita em quem que será o candidato a governo de Minas? Olha, é difícil ainda de saber, né? Porque quem são os por mais que postulantes? Por mais que neste momento a gente esteja a menos de 3 meses da eleição, até a nível nacional, se você me perguntar, Douglas, quem são os candidatos à presidência? Ouve-se falar daqueles que já ofereceram seu nome e que estão sendo entrevistados. Não dá para imaginar quem vai para o segundo turno, não dá para imaginar quem são os favoritos, até porque você pega do quarto colocado até o primeiro nas pesquisas, todo mundo está muito próximo. E aqui em Minas não é diferente. Até que para presidente está, de certa forma, bem definido. A gente já tem mais ou menos uma noção. Mas o governo de Minas assim, é complicado, né? Mas até a nível nacional, quando você pega o primeiro, aí você pega o quarto, e você fala, gente, mas a diferença é muito pouca, porque a abstenção está muito alta a nível nacional. Então, se essas pessoas resolvem votar, às vezes elas tiram alguém que está em quinto lugar e fazem essa pessoa ir para o segundo turno. Aqui em Minas Gerais não é diferente. Eu, sinceramente, ainda não sei qual que vai ser o quadro. Acredito que essas 2 próximas semanas elas vão dizer muita coisa e isso vai ter que ser dito, né? Porque nós vamos entrar no período eleitoral definitivamente. Mas até pelo movimento que vocês fizeram em Sete Lagoas, hoje você estaria com Adalclever. O MDB hoje tem como pré-candidato o Adalclever Lopes. Nós não sabemos, qual a coligação que será feita, qual o caminho que vai seguir, mas o MDB é um partido que ele trabalha em prol do seu candidato. Nós somos muito partidários nessa questão e acho que é importante, O partido é muito forte, ele não chegou até aqui por coincidência e tomara que nós tenhamos a melhor decisão para que o povo de Minas tenha aí um estado melhor para se viver. Sabemos que dependemos demais do governo federal, mas que essa decisão ela possa contribuir para o povo de Minas. Então o MDB não repete a união com o PT? Não sei, é muito difícil de eu falar. Eu prefiro esperar essas 2 próximas semanas, porque tem muita coisa acontecendo dentro do próprio partido ainda, muitas conversas acontecendo. E na política, Santiago, é igual um jogo de futebol. Você já viu que em futebol tem jogador, que você imagina que ele não vai ser vendido, no outro dia ele é vendido. Então a gente tem que esperar. Tem muito gol saindo aos 55 minutos, né? Tem muita coisa. A Copa do Mundo foi assim. Então eu vou esperar mais um pouco para saber quem são esses pré-candidatos. Mas volto a dizer, tomara que o MDB siga o melhor caminho, mas um caminho não bom só para nós, mas um caminho que possa beneficiar o povo de Minas. Ok. Vamos fazer um pequeno intervalo, vamos tomar uma aguinha aqui, para a gente molhar a garganta. Já já nós vamos voltar com o segundo bloco, conversando aqui com o deputado estadual Douglas Mello.